Provérbios 29, versículo 1: Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Aceite a repreensão, aceite a correção. É melhor você ser confrontado por pelas pessoas que amam você e você consertar a situação do que você cair de maneira repentina na desgraça. Versículo 2: Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O capítulo 29 de Provérbios, ele tem muitos versículos que falam a respeito da questão política. Você verá, quando nós lermos os próximos versículos, que tem mais ou menos uns 5 versículos aqui nesse capítulo, que falam sobre a questão de governo. Esse é o primeiro versículo, que quando os honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, quem são os maus? Os desonestos, os corruptos. O povo reclama. Versículo 3: O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Esse versículo 3, ele faz uma comparação sobre os tipos de filhos. Então nós temos o filho que ama a sabedoria, que segue os mandamentos e que vai trazer orgulho para o seu pai. E nós temos aquele filho que se envolve com prostitutas, se envolve na promiscuidade, gasta toda a sua riqueza com isso. E quando nós lemos esse versículo 3, nós lembramos da história do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Jesus contou que um pai tinha 2 filhos, e o filho mais moço chegou até o pai e disse: Me dá a minha herança, porque eu quero partir. E Jesus conta que aquele pai deu a herança para o seu filho, ele saiu, encontrou muitos amigos que ficaram com ele e se envolveu com muitas prostitutas, desperdiçou tudo que tinha e depois caiu em um curral onde foi cuidar de porcos. E com muita fome, ele sentiu vontade de comer a bolota dos porcos. Então ele se lembrou do seu pai e de que na casa do seu pai os seus empregados tinham comida em fartura. Então ele volta e fala para o pai: Pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Essa história do filho pródigo mostra justamente o que diz o versículo 3. O filho que ama a sabedoria é o orgulho de seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Além de desperdiçar a parte financeira, desperdiça algo muito mais importante: a vida espiritual. Quem se envolve com prostituição está no caminho errado. Deus criou o homem para ter a sua mulher e a mulher para ter o seu marido. Nós lemos isso em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Lá, no princípio de todas as coisas, Deus determinou: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, o propósito de Deus é que cada homem tenha sua mulher e cada mulher tenha o seu marido. 1 Coríntios capítulo 7 é uma outra referência na Bíblia que fala que, em razão da multiplicação da prostituição, é bom que o homem se case e tenha sua esposa, e que a esposa tenha o seu marido, e que os dois não se privem um do outro, a não ser por um momento, para buscarem a Deus em oração, e depois devem unir-se novamente para que não caiam em tentação. Portanto, o filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai, está trazendo a informação de que o filho que ama a sabedoria é aquele que cuida de procurar uma pessoa que tenha compromisso com Deus para casar-se, ter a sua própria família
e seguir e honrar a Deus. Agora, aquele que segue um caminho diferente, mas anda com prostitutas, desperdiça tudo que tem, espiritualmente, porque perde a comunhão com Deus, e financeiramente também, além de perder moralmente, porque quando se envolve com prostitutas, acaba ficando com um vício, faz com que o corpo fique preso à prostituição e acaba olhando para outras pessoas como se fossem pedaços de carne, ao invés de ver pessoas, seres humanos que são imagem e semelhança de Deus, começa a ver as outras pessoas como se fossem objeto. Por isso o perigo de se envolver com a promiscuidade, com a prostituição. Você desperdiça a vida espiritual, desperdiça a questão da alma, porque as experiências com a prostituição geram a perversidade e também geram dificuldades em se ter um casamento. Versículo 4. Antes de ir para o 4, lembrei agora de uma história. Já contei aqui em outros vídeos, mas lembrei agora que uma pessoa da igreja se casou com uma mulher da igreja. Depois de um ano, essa mulher disse para ele, agora já marido dela, que ela queria abrir a relação. E ele perguntou para ela o que era isso. Ela disse, tem que trazer uma outra pessoa para nós termos intimidade, porque quando eu estava no mundo, antes de aceitar a Cristo, eu tive muitos parceiros. E eu já estou há um ano com você, então eu gostaria que você me liberasse, eu libero você e nós podemos fazer algo assim. Então aquele homem disse, eu tenho compromisso com Deus. Eu não tenho esse tipo de pacto. E isso é contra a palavra. E ela insistiu nisso e a saída foi pedir o divórcio. Porque ela, antes de se tornar uma cristã, estava envolvida com promiscuidade. Então veja que se você é solteiro, se você é solteira, que muitas vezes você conhece alguém que está na igreja e está batizado, batizada, e você pensa que a pessoa está pronta para o casamento porque aparentemente ela tem um bom testemunho. Mas é importante saber a respeito do passado da pessoa, porque pode ser que num momento pareça algo bom, mas daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, ela pode abrir alguma coisa do passado que pode surpreender negativamente. Então procure saber se a pessoa está realmente firme com o Senhor, saber do passado da pessoa, porque isso pode impactar no desenvolvimento da sua relação. Versículo 4. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Um texto escrito há tantos anos, esse texto foi escrito pelo rei Salomão muitos anos antes de Jesus, e nós vemos que já passamos mais de 2000 anos depois que Jesus veio, e o texto é muito atual. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Esse é o segundo versículo que fala sobre a questão da política. E muitas pessoas pensam, a Bíblia não fala sobre política, mas a Bíblia fala. Nós lemos Provérbios 28 ontem e nós vimos quantos versículos falando a respeito da importância de se preocupar em escolher bons candidatos. E o capítulo 29 também traz vários textos, vários versículos falando sobre essa questão do governo. Então, o governo, ele é um ponto que faz parte da nossa vida terrena e nós devemos escolher bem os nossos candidatos nos anos em que existem eleições. Versículo 5. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Bajular significa elogiar com falsidade. Não é um elogio verdadeiro. Então, aquele que bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo,
porque cedo ou tarde ele acaba revelando qual é a sua real intenção. E quando ele revela a real intenção, os amigos, percebendo que é um bajulador, vão isolar ele, vão cortar ele, vão dizer: você era só um bajulador, você é um mentiroso, um enganador. Então aquele que bajula os amigos está armando uma armadilha para si mesmo, porque ele tem que agir com uma máscara, ele tem que agir com falsidade para conseguir dizer palavras bonitas e elogiosas que na realidade ele não acredita. Então ele está criando uma armadilha para si mesmo, porque ele tem que ficar o tempo todo se lembrando o que ele falou, o que ele disse, e de repente ele fala alguma coisa que não conecta com aquilo que ele falou ontem. Quem mente não é verdadeiro, sempre cria uma armadilha para si próprio, porque depois, para lembrar de tudo que disse, todos os elogios falsos que fez, fica difícil de lembrar. Versículo 6. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. Veja o 6. Os maus. Os maus são os enganadores, os falsos, os trapaceiros, os mentirosos, os bajuladores. Eles são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados. A palavra pecado significa errar o objetivo, errar o alvo. Então, falar a mentira é contra o alvo que foi dado por Deus para nós. O alvo que Deus deu para nós é andarmos na verdade. Quem anda na mentira cria uma armadilha para si próprio. Agora, os honestos andam livres e felizes. Por quê? Eles andam livres e felizes. Eles andam livres e felizes porque eles são verdadeiros. Eles não devem, não ficam devendo nada a ninguém. Versículo 7. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Então a pessoa correta, à luz da Bíblia, é a pessoa que se preocupa em respeitar todas as pessoas. Ela se preocupa com os direitos dos pobres, ela se preocupa que aquele que é vulnerável, aquele que é frágil, aquele que não tem muitas vezes voz, tenha o seu direito respeitado. Agora os maus, que pensam apenas em si mesmos, aqui os maus são os egoístas, os que pensam apenas no seu próprio ventre, nas suas próprias vontades. Eles não se importam com essas coisas. Se o outro padece, se o outro sofre frio ou perece com falta de alimento, para aquele que só se preocupa consigo mesmo, isso não importa. E o segundo mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, a preocupação com a assistência social, com o desenvolvimento de projetos ligados ao atendimento dos carentes, seja dos órfãos, dos idosos, das viúvas, é algo relacionado a quem tem compromisso com Deus. Inclusive, Tiago fala isso. Lá em Tiago, no capítulo 1, nos últimos versículos, ali está escrito assim, que se alguém acha que a sua religião é muito importante, mas ele se esquece dos órfãos, das viúvas e dos vulneráveis, então a religião desse é uma religião que é vã, porque a verdadeira religião consiste em amar os órfãos, ajudar as viúvas. É nisso que consiste a religião. Tiago, ele é um autor que escreve uma carta muito prática. Se você ler Tiago, Tiago tem 5 capítulos. Ele fala sempre que a fé sem obras é morta. Não adianta você dizer eu tenho fé. No capítulo 2 ele vai dizer assim: do que adianta você dizer que tem fé em Deus e se o seu irmão estiver passando frio, você disser a ele assim: pegue um agasalho e se alimente, e você não der a ele o agasalho e o alimento que ele precisa. Então, do que adiantou a sua fé? Tiago fala muito a respeito de pontos práticos, e esse versículo 7 traz justamente essa questão.
que a pessoa correta ela se interessa. Se interessar não é só se interessar de boca, mas é se interessar de fato, se engajando em projetos sociais que alcancem os direitos dos pobres. Mas os maus, eles não se importam com essas coisas. Versículo 8. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Os zombadores são aqueles que são os escarnecedores, que fazem piada de tudo, que ficam jogando brincadeirinhas que parecem inocentes, mas que têm segundas intenções, de fazer com que um brigue com outro, de fazer com que uma pessoa fique chateada com a outra. Sabe aquelas brincadeiras do que a pessoa chega até o João e fala assim: Oi, João, a Maria estava falando da sua roupa. A Maria estava dizendo que o seu sapato não é muito bonito. Ah, Ô João, sabe que o Mário apareceu agora há pouco ali falando do seu cabelo? Então, os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. É sábio você apaziguar os conflitos, as contendas, manter a paz entre todas as pessoas, porque num ambiente onde todos estão em paz, todos estão em comunhão, Deus ama a comunhão. O Salmo 133 fala isso. Fala assim: ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então Deus ama a união. Os sábios mantêm tudo em paz, tudo em concordância, amizade, tudo em unidade. Com a unidade é possível chegar-se mais longe, mas onde existe divisão, existe contenda, separação, guerras, conflitos. Então os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Esse versículo nos orienta também a prestar atenção em como as pessoas à nossa volta são, como elas agem. Se elas agem como sábias ou como os zombadores, e manter-se longe dos zombadores. Versículo 9. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Quando você quer corrigir o tolo, no começo ele dá uma risadinha. Ele dá uma risadinha para disfarçar, porque ele não quer entrar na discussão. Ele só quer fazer uma coisa: continuar sendo tolo. Nós lemos Provérbios 26, e lá em Provérbios 26, os primeiros versículos falam que o tolo só se interessa em que as pessoas escutem ele. E ele não quer aprender nada com os outros. Ele só quer continuar vivendo na sua tolice. Então no começo ele ri. Se você insiste com ele, confronta ele de que ele realmente está errado, aí ele começa a xingar. E se você insiste mais um pouco, pare de fazer a coisa errada. Ele vai causar confusão. Ele vai dizer que a vida é dele, ela vai dizer que a vida é dela, ele vai dizer que sai com quantas ele quer, ela vai dizer que sai com quem quiser porque a vida é dela. E, no caso específico das mulheres, nesse assunto de promiscuidade, já estão defendendo que a mulher é a dona do seu próprio corpo. Se ela quiser fazer o aborto, ela faz, porque afinal de contas, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Todos esses pensamentos são pensamentos completamente perversos, porque as mulheres têm liberdade sobre as suas decisões, sim, mas a partir do momento em que uma vida foi gerada no seu ventre, essa vida já tem o direito de viver, o direito de nascer, o direito de não ser morta, porque ela já está gerada. Mas a questão das pessoas quererem escapar das consequências, das responsabilidades que vêm dos seus pecados, faz com que elas queiram dar jeito até mesmo matando pessoas que são inocentes. Versículo 10. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. Assassinos aqui é uma palavra ampla.
ela não é só sobre homicidas. Homicida é aquele que mata pessoas, mas ela envolve também as pessoas que dizem palavras que matam outras pessoas. Uma pessoa pode matar a outra só com um olhar. Ela olha de cima a baixo para uma outra pessoa, mostrando desprezo. Isso pode matar a pessoa que foi observada dessa forma. Assassinos podem matar outras pessoas dizendo palavras de desprezo, de desconsideração pelo trabalho delas, por aquilo que elas estão fazendo. Assassinos podem matar pessoas de várias formas. Elas odeiam as pessoas direitas. Os assassinos odeiam aqueles que lutam pela justiça, aqueles que buscam a correção, aqueles que lutam pelos direitos dos pobres, mas os bons protegem a vida das pessoas que são direitas. Versículo 11: O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Então o versículo 11 fala que o tolo não tem domínio próprio. Ele tem acesso de raiva. Quando alguma coisa não sai como ele espera, ele já demonstra sua raiva, descontando nas pessoas à volta, gerando confusão. Mas a pessoa que é sensata, ela se cala e ela domina a sua raiva e ela trata dessa raiva de uma maneira que canaliza a energia para corrigir o que deu errado e avançar para aquilo que é certo. Então veja como você tem lidado com a sua raiva, se você tem acessos de raiva, com que frequência você tem isso. Se você tem isso muitas vezes, é necessário buscar um tratamento, buscar uma maneira de superar as frustrações. Nem tudo sempre sai como nós esperamos, mas é preciso saber lidar com o fracasso, com a frustração, no dia mal. Como que eu lido com isso? Oração e entrega a Deus é uma forma de vencer esses acessos à raiva. Em Gálatas, no capítulo 5, nós lemos nos versículos 16 a seguir que se andarmos em espírito, nós venceremos as nossas vontades, a nossa carne. Mas se andarmos pelas nossas próprias vontades, nós nos entregamos a acessos de raiva. Versículo 12. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Mais um versículo falando a respeito de governo. Aqui no caso do versículo 12, ele está falando que quando um governador dá atenção às mentiras, ou seja, ele escuta denúncias dos seus servos, dos seus súditos, dos seus empregados, dizendo: o fulano disse isso, a fulana disse aquilo. Se o governador não tem preparação para avaliar o que é verdade e o que é mentira, para fazer que a justiça reine, mas ele não tem essa habilidade e ele dá atenção às mentiras, logo todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Logo, ele ouve notícias de um e de outro e, na visão dele, todos vão ser pessoas que ele deve desconfiar. Versículo 13. Aqui no versículo 12, quando ele fala assim, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus, significa que um fofoca de outro, o outro fofoca do primeiro. Quando ele vê como ele dá atenção às mentiras, ele vai ouvindo mentiras de um contra outro, outro contra um. Dali a pouco, quando ele olha para os seus auxiliares, ele vai olhar que todos têm alguma informação negativa nas suas costas a respeito de si próprias. Alguém falou mal de um, o outro falou mal do outro. Logo, como ele dá atenção às mentiras, ele vai olhar e vai ver algo negativo em todos. Ele não vai conseguir confiar em ninguém. Ele não vai conseguir ter a confiança daqueles que trabalham para ele. Ele vai desconfiar de todo mundo, em razão de não saber verificar o que é verdadeiro
e o que é mentira pela sua própria habilidade. Então, o versículo 12 fala que quando você lidera alguma coisa, você é líder de uma célula, você é líder na empresa, é supervisor, é diretor, é presidente de algum departamento no seu trabalho, você tem que desenvolver a habilidade de avaliar o que é verdadeiro e o que é mentira, para que você tenha condições de liderar e não ser levado por mentiras dos que estão prestando serviço ali. Versículo 13. O pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum: o Senhor Deus lhes deu olhos para verem. Então nós vemos aqui uma coisa: Deus deu olhos para todos. Com os nossos olhos, nós podemos desenvolver uma visão a respeito do mundo. Mas o pobre, ele tem uma visão de mundo que o faz ser pobre. Uma visão, por exemplo, que diz: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tanta habilidade. Pessoas que são pobres, elas carregam um pessimismo muito grande. A forma como elas enxergam a vida é sempre num prisma negativo. Agora, aqueles que são ricos, que são donos de negócio, eles sempre estão falando assim: é necessário estudar, é necessário avaliar, é necessário criar uma ótima propaganda para o nosso produto, para o nosso serviço. Como nós podemos prestar um serviço melhor? Como nós podemos vender mais? Como nós podemos melhorar o nosso marketing, o nosso produto, o nosso serviço, de tal maneira que o cliente fique satisfeito? Você vê isso naqueles que são ricos. Então você vê que os dois, tanto o pobre quanto os ricos, Deus deu olhos para todos. Mas o pobre, ele escolhe olhar para a vida num prisma negativo e vitimista, enquanto que o rico, ele escolhe olhar para a vida como um desafio e como oportunidade de crescimento. Todo dia, quando o rico acorda, ele pensa: o que eu posso fazer hoje para melhorar o meu negócio? O que eu posso fazer hoje para ter melhor relacionamento com Deus? Levando a questão da pobreza e da riqueza para o lado espiritual. O rico espiritualmente é aquele que ele busca orar constantemente. Ele busca ler a palavra, meditar para poder saber qual é a vontade de Deus revelada na Bíblia, para que ele possa seguir os passos para agradar a Deus. O pobre é aquele que fala assim: ser santo é muito difícil, é praticamente impossível. Como que eu vou orar tanto? Ah, o fulano sabe muito da Bíblia, mas ele também só fica lendo a Bíblia o dia inteiro. Então o pobre é aquele que dá desculpa até na questão espiritual. E é aquele que muitas vezes chega na igreja e fala assim: ora por mim, ora por mim, ora por mim. É aquele que sempre está pedindo oração para o outro. Porque o pobre, ele sempre tem essa característica de sempre estar em falta. Mas estar em falta porque não faz o que tem que ser feito. Porque o versículo 13 fala: Deus deu para todos olhos para verem. E não só olhos, mas força, condição, sabedoria, tudo está disponível para todos. Mas o pobre age como vítima e os que são ricos tomam a liderança e fazem a diferença na própria vida e depois na vida dos outros. Versículo 14. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. Mais um versículo falando a respeito de governo. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. Por quê? Porque aqueles que estão preocupados em realizar o direito dos pobres resolvem os problemas sociais e acabam governando mais tempo, porque conseguem ser eleitos mais e mais vezes. Versículo 15. É bom corrigir e disciplinar a criança.
quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Uma pessoa que nunca foi contrariada, que nunca foi corrigida, que sempre pôde fazer tudo o que quer, tudo o que quis, é uma pessoa que acaba achando que a vida é sobre ela mesma, é sobre ela ser o centro das atenções, é sobre ela mesma estar no centro das atenções. Por isso, quando os pais corrigem os filhos e frustram os filhos, porque eles são frustrados quando são corrigidos, toda correção, quando vem, ela gera uma decepção, ela gera uma frustração. Hebreus, no capítulo 12, fala que Deus nos corrige e que quando nós estamos sendo corrigidos pela disciplina de Deus, aquilo não é momento de alegria quando estamos passando pela disciplina. Mas o texto fala que depois, quem é disciplinado e é exercitado na disciplina, consegue produzir frutos de justiça. Então, disciplinar a criança, frustrá-la, mostrar a ela que existe o não para a sua vontade, é colocar a criança no centro do entendimento de que o mundo não é sobre ela, mas de que o mundo é sobre o amor a Deus e o respeito ao próximo, e o cumprimento das regras, das leis, para que possa existir ordem e crescimento na sociedade. Versículo 16. Quando os maus estão no poder, mais um versículo falando sobre a questão de governo. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Então veja que colocar maus governantes no poder é algo que é perigoso. Aumenta o crime e aumenta os impostos, aumenta a corrupção, aumenta a mentira. Portanto, o versículo 16 reforça a importância das eleições e de escolhermos bons candidatos. Mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. 17. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. O versículo 17 incentiva você pai, você mãe, você vô, você avó, a corrigir os filhos, a corrigir os netos, porque quando você corrige, eles aprendem como lidar com as frustrações e as decepções de que nem tudo é como eles querem. E eles aprendem a guiar as suas vidas de maneira justa e honesta. Versículo 18. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Mais um versículo falando a respeito da importância de termos governantes que honram a Deus. Governantes que honram a Deus fazem com que a nação seja abençoada. E quem guarda a lei de Deus é feliz, porque aquele que honra a lei de Deus é feliz. Porque a palavra de Deus totalmente foi construída para dar ao ser humano o entendimento do propósito, da importância da vida. E, portanto, quem lê a lei de Deus, estuda nela e segue ela, recebe a alegria, recebe a felicidade, torna-se uma pessoa feliz. 19. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. Então, o escravo é aquele que é tolo. O texto fala que ele é escravo da própria vontade. Ele é escravo, ele não tem a força para agir de acordo com a sabedoria, mas ele age pelo impulso terreno que tem. Então, as pessoas podem ser escravas de muita coisa. Pode ser um escravo de drogas, pode ser escravo de pornografia, pode ser escravo de prostituição, pode ser escravo de tantas coisas. Não adianta nada corrigir um escravo, alguém que é viciado, somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, ele não obedecerá. Ele não obedecerá por quê? Porque ele está escravo. Uma pessoa que está viciada em drogas
Você diz para ela, pare de usar drogas. Ela, ainda que entenda, ela não obedecerá. Por quê? Ela está viciada, ela está como uma pessoa escrava em relação à droga, em relação a um vício. Então ela não consegue obedecer. Versículo 20: há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Quem fala sem pensar acaba magoando e ferindo muita gente. Um tolo, se ele aprende a ficar em silêncio, se ele aprende a falar menos e a pensar antes de falar, pode ser uma pessoa melhor do que aquele que não tem controle em relação ao que fala. Tem pessoas que parecem que elas não têm controle sobre o que elas falam, tudo que elas escutam elas têm que falar para as outras pessoas. Então uma pessoa que é assim, um tolo, tem mais esperança num tolo do que nela. 21. O escravo que é mimado desde criança um dia vai querer ser dono de tudo. Quando você tem um colaborador e você mima ele demais, deixa ele muito à vontade na sua empresa, no seu negócio, desde criança, ou seja, desde cedo, logo que ele entra na empresa, você trata ele com mimo, um dia ele vai querer ser dono de tudo. Um dia você vai corrigir essa pessoa e ela vai agir como se fosse dona de tudo. Porque você não corrigiu antes, você não mostrou que exerce o governo, a liderança a respeito do seu negócio. Então, se você mima um colaborador desde cedo, desde criança, aqui significa desde que ele está criancinha no processo do trabalho dentro da sua empresa, um dia ela vai querer ser dona de tudo. Um dia você vai querer falar alguma coisa, ela vai agir como se fosse dono do negócio. 22. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. Então, a pessoa que não controla o que fala, não controla o seu nervosismo, não controla a sua ansiedade, ela sempre vai trazer problemas e discórdias. Até porque a pessoa de mau gênio é aquela pessoa que não aceita que a corrijam, não aceita que os outros falem sobre os erros dela. Então ela sempre vai causar problemas e discórdias. 23. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O orgulhoso é aquele que não se dispõe a aprender. Como ele acha que já sabe tudo, quando você fala alguma coisa para o orgulhoso, ele não escuta, ele não ouve. Então ele acaba sendo humilhado. Agora, quem é humilde será respeitado, porque o humilde é aquele que, quando é confrontado, ele escuta, ele avalia, ele aceita a correção. E como ele aceita a correção, ele acaba melhorando e acaba por isso sendo respeitado. Versículo 24. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. Então, aquele que anda com o ladrão é pior inimigo de si mesmo. Se ele fala a verdade no tribunal, ele recebe o castigo por ter sido cúmplice. Se ele não fala, Deus viu que ele se omitiu e Deus amaldiçoará essa pessoa. Versículo 25. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. O versículo 25 destaca a confiança em Deus. Se você confia em Deus, você tem segurança. O Salmo 46 fala isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Já pensou que ainda que a terra mude de lugar, ainda que os montes comecem a se movimentar, aquele que confia no Senhor, mesmo diante dessas situações, tem dentro de si segurança. 26. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. O versículo 26 está dizendo que a lei da semeadura, que é o que você semeia, é o que você colhe. O que você planta é o que você colhe, é uma lei muito certa. Ela vai acontecer mesmo que você seja amigo de pessoas importantes.
Porque aqui tem pessoas que agradam as pessoas importantes, achando que vão escapar das quando fazem coisas erradas, porque as pessoas importantes vão defendê-las. As pessoas importantes até podem defender alguém que faz coisas erradas, mas ainda que ela escape, porque ela conhece as pessoas importantes, o Senhor vai fazer com que cada um receba o que merece. Ele tem o governo sobre os céus e sobre a terra, e ele vai fazer com que tudo que cada um plantar venha a ser colhido. E o versículo 27, os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. É uma condição de vida. Aqueles que agem de maneira direita têm esse estilo de vida e vão se conectar com pessoas assim. Agora, aqueles que são perversos, que vivem praticando mal, vão se conectar com pessoas semelhantes, que também praticam o mal. Essa é a meditação de hoje. Se você quer ter um relacionamento com Deus, quer aceitar a correção a respeito dos seus pecados, quer se limpar e estar limpo, santo diante de Deus, e quer estar com Deus, então aceite a Jesus. Para aceitar a Jesus, você pode fazer uma oração muito simples. Se você nunca recebeu a Jesus, a oração para aceitar a Jesus é: repita comigo assim, já fazendo essa oração e se conectando a Deus, acessando a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar na terra até a eternidade. Amém. Fazendo essa oração, você reconhece que Jesus é o seu Senhor, ou seja, Ele governa a sua vida e, portanto, você lê a Bíblia, conhece os mandamentos e segue, tendo Jesus como Senhor. Segundo, você disse que recebe Jesus como seu Salvador. Dizer isso significa que reconhecemos que somos pecadores e que precisamos de salvação. Precisamos realmente da morte de Jesus para sermos limpos do pecado. Depois você pediu para escrever o seu nome no céu, no livro da vida, que é um livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que habita naqueles que aceitam a Jesus. Feita essa oração, procure uma comunidade de fé, procure uma igreja local que você possa frequentar, entre no treinamento do discipulado para ser batizado em águas. O batismo em águas simboliza a morte do seu velho eu para nascer, para viver para Cristo. Por isso o batismo é por imersão de todo o corpo, porque nós entregamos todo o corpo, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, os nossos pensamentos e o nosso corpo para o reino de Deus. E participe da ceia. A ceia é um momento de comunhão, onde as pessoas partem um pão em vários pedaços pequenos que simbolizam o corpo de Cristo e bebem um cálice com suco de uva que simboliza o sangue de Jesus, que é o sangue que foi derramado na cruz, por mim e por você, que nos justifica do pecado. Por último, você pediu para ter o Espírito Santo para te guiar aqui na terra até a eternidade. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. É ele que fala com o cristão, é ele que nos dá direção para andarmos sempre no caminho de Deus. Essa é a meditação de Provérbios 29. Vamos agradecer. Senhor, te agradecemos por essa palavra, por essa meditação. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que nós possamos receber o teu reino e que nós possamos ser sábios na decisão dos nossos votos ao escolher os representantes dos municípios, dos governos e do país, que nós possamos aceitar a correção quando somos confrontados para que possamos nos tornar sábios, que nós possamos educar os nossos filhos na tua presença e na tua direção. Que não sejamos bajuladores, mas que sejamos verdadeiros e honestos e que venhamos a honrar ao Senhor em todo o tempo. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos agradecidos. Amém.
Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém.